Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, de meditar no meu coração, perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos nos assentar. Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo foi enviado aos discípulos, que a partir desse momento foram capacitados para anunciar a mensagem de Deus. Deve ter sido muito difícil para os discípulos lidarem com o fato de que Jesus ascendeu aos céus, deixando-nos para trás. Mas no domingo passado nós celebramos o domingo da Ascensão e essa sensação de abandono e de dúvida deve ter pairado sobre a cabeça dos discípulos naquele momento. Mas seguindo a orientação do próprio Cristo, eles aguardaram juntos o envio do Consolador. Existem alguns fatos importantes acerca do Pentecostes. Haviam muitas pessoas em Jerusalém, pois os judeus estavam comemorando a festa da colheita. A entrega, que também era a festa da entrega dos 10 mandamentos do Monte Sinai, essa festa também é conhecida como Pentecostes. Havia pessoas de várias nacionalidades e línguas diferentes. A gente pôde ver um pouquinho na liturgia como seria isso, né? E eu tenho certeza que quando todos falaram ao mesmo tempo, ficou parecendo uma igreja pentecostal. E é daí a gente entende como a apostolaria se desenvolve também em certos círculos religiosos, né? Não tem nenhuma dificuldade desde que seja algo realmente compreensível, né? Como hoje foi bastante bacana. Havia pessoas de várias línguas diferentes e a descrição do livro de Atos 2 que nós lemos é que línguas de fogo vieram do céu, né? E os discípulos começaram a falar em idiomas diferentes. E foi uma margem muito grande, eram pessoas assim, de modo geral, sem grande instrução. E hoje, para você falar um idioma que não seja o seu, demanda muito estudo, demanda até você, de repente, pertencer a classes sociais mais favorecidas. Não é fácil ter acesso a outros idiomas. Então, de repente eles viram aquele grupo de gente simples, falando em línguas diferentes. Aquilo provocou um alarde muito grande. No início acharam uma confusão, mas depois cada um foi conseguindo ouvir a respeito das coisas que Deus tem feito em sua própria língua. E é tão interessante nós, como uma igreja católica, ou seja, presente no mundo inteiro, em mais de 175 países, a gente imaginar que ao mesmo tempo que a gente está fazendo a mesma leitura no mundo inteiro, as pessoas em suas próprias línguas, nos seus próprios costumes, têm adorado a Deus e assim propagado a mensagem do Evangelho. É muito emocionante você pensar que você está conectado a esse grupo imenso de pessoas que estão em torno desse ideal. Quando capacitados pelo Espírito Santo, os discípulos começaram a falar em outras línguas e ficou claro ali que a mensagem do Evangelho era para o mundo todo e para todas as pessoas. Isso marca a catolicidade e a universalidade do alcance da mensagem de Cristo. Em nossa fé, nós cremos num Deus triuno, 3 pessoas, um só Deus. E o Espírito Santo, conhecido como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a essência divina presente no coração de todos os seres. E hoje, quase 2000 anos após aqueles eventos, nós podemos nos perguntar o que é que manteve essa mensagem ainda relevante, ainda importante para os nossos ouvidos, o que é que nos impulsionou a sair de casa para ouvirmos estas histórias. Eu tenho certeza que a ação do Espírito Santo, que mantém a mensagem de Deus sempre passível de ser compreendida, sabe? Não importa a sua era. Os seres humanos terão os mesmos questionamentos, não importa quão desenvolvida esteja sendo a tecnologia. Hoje eu sei que o sermão está sendo gravado em alta definição, daqui a pouco vai para a internet. Há 60 anos atrás as pessoas estavam fazendo a mesma coisa aqui sem nada disso, e era muito relevante para a vida deles. E a gente continua fazendo o que é relevante para a nossa vida. É importante para nós essas histórias serem repetidas, contadas geração após geração, ano após ano. E nós cremos que isso acontece por intermédio da ação do Espírito
Existem momentos na nossa vida que demandam muito esforço e acabam produzindo muita dor. Nós conquistamos coisas e perdemos coisas. E no momento histórico em que nós vivemos, a gente vê que existe uma tendência assim, a desanimar espiritualmente, desanimar em relação a projetos grandes, assim, família, religião, política. Todo mundo fica um pouco desanimado com essas questões que são essenciais à nossa vida. As pessoas falam que a família está sendo destruída, as pessoas falam que a igreja está sendo destruída, as pessoas falam que a política está sendo destruída. Eu acho que está tudo sendo refeito e a gente fica um pouco sem referências quando as coisas estão em transformação. A família está em transformação, a igreja está em transformação e a política está em transformação. E em períodos de transformação, períodos de transição, é natural que a gente fique recebendo informações até mais rápido do que a gente possa compreender. Com a internet, a gente é bombardeado disso, né, todo o tempo. As redes sociais são uma coisa muito bacana. A gente se comunica, eu tenho, e a gente trabalha muito usando rede social. Mas o fato é que a gente recebe tanta informação assim, visual, às vezes audiovisual, que a gente não consegue compreender tudo isso. Isso gera algumas crises de compreensão mesmo. É preciso de uma vez por todas deixar de lado a ideia de que agora que pertenço a uma igreja, a minha vida irá magicamente ficar melhor. Não é assim, sabe? Não foi assim que as igrejas se desenvolveram. O cristianismo não se desenvolveu assim no mundo, principalmente no período pós-apostólico, assim. Dessa forma, ele se desenvolveu caminhando junto com a civilização, as paróquias sendo não somente um centro de religião, mas um centro também de acolhimento de toda a comunidade. Hoje que existe essa separação muito forte, a religião tem que ser algo que tem que me dar resultados imediatos, o meu casamento tem que ser algo que tem que me dar prazer imediato, a política, o candidato que eu votei tem que resolver meus problemas imediatamente. Nunca foi assim, sabe? Essa nossa ansiedade, né, que gera tanta depressão, é um fenômeno relativamente novo devido à sobrecarga de informações sem a minha leitura, né? Há pessoas que falam leituras muito mais aprofundadas que a minha. Então, se pertencer a uma igreja não vai fazer a sua vida ficar melhor como um passo de mágica, né? É preciso trabalhar duro, é preciso perseverança, firmeza de caráter, para que a gente veja qualquer coisa mudar para melhor, inclusive a própria comunidade de fé que a gente vive. No Pentecostes também marca o início de um momento em que era muito importante que a mensagem de Deus fosse anunciada a todas as pessoas. Era muito importante que a mensagem de Deus fosse anunciada, mas era particularmente importante que ela fosse anunciada a pessoas de outras etnias. Por quê? Você pode se perguntar. Porque o cristianismo, o evangelho de Cristo, tinha uma tendência natural a se tornar uma seita judaica. Tinha toda uma configuração de ficar ali sendo uma religião para-judaica, onde o hebraico e o aramaico fossem as línguas oficiais. E a gente vê hoje, por conta da crise de identidade que vivem as igrejas colocando a bandeira do Estado de Israel dentro delas, menorás e vários objetos que não fazem o menor sentido, a não ser que você seja um defensor sionista do Estado de Israel, e que se você for falar de sionismo para a maioria dessas pessoas, eles não fazem nem ideia do que você está falando. Então, essa falta de identidade faz com que as pessoas abracem qualquer coisa. Então, de repente, todo mundo virou judeu de novo, todo mundo pegou a bandeirinha de Israel. Eu sei que isso é uma onda relativamente antiga, mas é um pouco sem sentido. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. A palavra do Evangelho de Deus foi anunciada em todas as línguas para quebrar isso. Deus não é mais nacional, não foi privatizado pelos povos judaicos. Deus não foi privatizado, Deus continua sendo acessível a todos, propriedade pública. Ninguém conseguiu privatizar Deus, nem ninguém. Então, isso poderia acontecer.
O Espírito Santo então impulsionou aquilo, quebrar aquela casca. E falaram de coisas boas do que Deus tinha feito, quebraram barreiras étnicas, culturais. E essas barreiras que criavam dificuldade de relacionamento entre as pessoas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem da unificação dos povos, sempre foi. Respeitando, obviamente, a diversidade dos povos, mas de acolhida. Por isso, você que hoje está conosco nessa celebração da vida, a verdade é que existem pessoas que estão cansadas de procurar Deus e encontrar portas fechadas e mentes fechadas. A mensagem da Igreja Anglicana sobre o Pentecostes é a mensagem do acolhimento incondicional de Deus sobre todas as pessoas, que se manifesta em qualquer idioma humano, que Deus se importa com todas as pessoas e quer que suas mensagens sejam ouvidas por elas. Não podemos deixar que essa mensagem fique aqui guardadinha agora só para nós. Não podemos deixar que o anglicanismo vire um novo judaísmo, que o perigo que aconteceu com a igreja naquele início, que tinha uma tendência a se tornar apenas uma seita judaica, não aconteça com a igreja anglicana, com o anglicanismo no Brasil, com o anglicanismo no México, com a paróquia da Santíssima Trindade. Nós não queremos ser um grupinho separado da nossa comunidade que se acha superior aos outros porque preservam certas tradições. Não.